Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos aqui no meu canal Vamos Abraçar a Sexualidade. Meu nome é Valfrido Menezes, sou professor, psicólogo e terapeuta sexual, além de escritor. Bom, na semana passada nós falamos sobre a sexualidade na velhice e hoje eu quero falar sobre a sexualidade na infância. Muitos podem se perguntar, muitas também podem se perguntar por que essas polaridades. Não, os temas aqui são livres, não é? E eu apenas estou aproveitando esse momento, não é, do mês de outubro, que nacionalmente se comemora o Dia da Criança, também se comemora a pessoa idosa, né? Então, por isso que a semana passada eu falei nessa temática e hoje eu vou falar sobre a infância, embora Dia de Criança seja igual a todos e a todas, todo momento da vida, mas já que se comemora um dia, nada mais oportuno, né, aproveitar esse momento para falar de uma temática tão complexa. Antes, eu gostaria de parabenizar todos os educadores, professores e professores desse Brasil inteiro, né, pelo seu dia de hoje, embora seja todo dia, como eu estava dizendo anteriormente. Bom, a sexualidade infantil, ela sempre foi um mistério, sempre foi uma coisa relegada a segundo plano, sempre foi alguma coisa muito escondida, muito reprimida. Isso porque muitas pessoas têm uma visão ainda um pouco desencontrada ou um pouco fora do contexto, que entende que quando nós falamos em sexualidade infantil, nós estamos falando numa sexualidade do jovem e do adulto, mas não é o caso. Quando a gente se refere à sexualidade, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela é inerente a toda a humanidade. Vem do nascimento até a morte, depois a gente não sabe. Porém, ela se manifesta de maneiras diferentes. Eu falei um pouco a semana passada sobre a pessoa idosa, de que as formas de expressão da sexualidade podem variar. E como varia? Até porque a gente tem esse conceito muito restrito. E sexualidade é tudo, é energia, é movimento, é trabalho, é estudo, é família, é amor, é afeto, é tudo. Existe dentro da parte da sexualidade humana uma parte que a gente chama de erótica sexual, ou seja, quando as pessoas passam, né, a estabelecer um vínculo com uma outra pessoa, que é o que Freud chamava de saída do momento autoerótico na puberdade para a fase chamada de heteroerótica, que não tem nada a ver com heteroerotismo. O heteroerotismo são pessoas que gostam de pessoas do sexo oposto. Como a homoafetividade seria pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. Ou o transgênero, né, que ainda não tem uma identificação, não é, para o procedimento, para a vida, não é, que não se sente bem com o corpo que tem, ou seja, eles querem, né, mudar o corpo para o sexo oposto do genital que eles têm. Então, isso é uma questão do transgênero. E do travestismo, que é vestimentos, mas nem todo travestismo ele é hétero, nem todo ele é homo. Há uma diversidade muito grande nesse componente. E os bissexuais, que gostam de pessoas de ambos os sexos, momentaneamente um, momentaneamente o outro. Mas o mais importante que eu quero dizer, aqui voltando à sexualidade da criança, não é, é que ela se manifesta de outras formas diferentes. Ela não tem nenhum componente erótico sexual que teria a partir da puberdade e pré-adolescência, adolescência e mundo adulto. Ela apenas se manifesta através de fases, que eu não vou me referir aqui às fases, né, que Freud estabeleceu, mas muito mais uma questão mais prática e concreta. É a fase das curiosidades, é a fase da descoberta, é a fase que o menino quer saber porque a menina faz xixi sentado e ele faz em pé, é a fase que os meninos andam de cueca e as meninas sempre têm que andar ou de saia ou de short, é a fase que você quer saber porque é diferente. Se os pais em casa tomam banho com seus filhos, também os filhos começam a ver diferenças anatômicas, né, de tamanho, que é a mesma coisa, né? Se você botar uma mão de uma criança junto à mão de um adulto, é óbvio que sua mão será maior do que a dele. E a outra questão é em relação aos genitais também. É óbvio que os genitais serão diferentes.
no homem e na mulher, porque tem a questão dos pelos, tem um tamanho e etc. Então são curiosidades. Também as brincadeiras infantis, que aí a gente pode chamar a atenção, que quando fala brincadeiras infantis, entre crianças da mesma faixa etária, 3, 4, 5 anos. Eles entre si é uma coisa. Se entra um adolescente ou se entra um adulto, aí já é abuso sexual. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando as brincadeiras de saber a diferença, por que a mulher não tem um pênis, o homem tem, por que a mulher tem um talho entre as pernas, né? Por que ela, por exemplo, em relação à mãe, a mãe tem pelo, por exemplo, e ela não tem, o pai tem pelo e ela não tem, ou ele não tem. Quer dizer, são essas curiosidades, essas descobertas, que quando são trabalhadas coerentemente, sem repressão, sem impedimento, sem transtorno, né, vai provocar um desenvolvimento da sexualidade normal. Quando há impedimentos, quando há dificuldades, né, na família em lidar com isso, a gente tem dois caminhos. Ou a gente evita atitudes repressivas, não é? E conversa com alguém que possa orientar nossos filhos, já que a gente não se sente bem, já que a gente não foi educado ou educada para isso. Então, passar para uma outra pessoa que possa. Sempre tem na família uma pessoa que possa. Né? Eu me lembro de um caso de uma mãe e uma avó que tinha um menino, né, em casa, e o menino começa a se masturbar e a avó e a mãe entram em parafuso. Mas foram sábias, em vez de reprimir, tolher o comportamento, falaram com o tio, um irmão da mãe, que passou a orientar aquele pré-adolescente, aquele jovem, não é, para o ato de masturbação, sem causar danos para si nem para ninguém, né, ter o cuidado da higiene, ter o cuidado da limpeza. Assim mesmo, quando as meninas, né, têm a menarca depois da menstruação, tem que ser orientado. Às vezes os pais não se sentem preparados nem preparadas para isso. Bom, nesse caso, a gente procura a ajuda de quem possa orientar. O importante é não termos atos de repressão, não termos atos agressivos, né? E de tapa, de chamar atenção, de gritar, etc. Se você passa na sala e vê seu filho ou sua filha, né, se masturbando, você faz de conta que não viu, vai lá para fora e depois chama fulano, né, oferece um lanche, oferece qualquer coisa, né, e conversa com ela. Digo, olha, meu filho, ou minha filha, eu vi que você estava mexendo nos seus genitais, não é? Isso não é anormal, é normal, mas só que nas regras sociais que a gente vive, tem um local adequado, né? Que é o nosso quarto ou o nosso banheiro. Se você não tem sensibilidade, se você não tem preparo emocional para isso, é o caso de indicar para uma pessoa depois conversar com essa criança. O importante é que a gente vá orientando, vá preparando esses jovens, porque a maioria deles são vítimas de abuso sexual, né, infanto-juvenil, exatamente porque desconhece. Então, tocou no genital, se sente sensibilidade. Então, ela não sabe, tem medo da figura adulta, da figura maior, né? Tem vários traumas aí que são desenvolvidos, que vão se repercutir na adolescência e na vida adulta. A única maneira que a gente tem é prevenir. Então, a educação sexual que eu defendo é aquela que deveria começar na própria família. Não que a escola seja omitida disso. Eu acho que a escola, como segundo lugar de socialização mais orgânica do que a família, ou de quem cuida daquelas crianças ou criança, seria realmente, né, ter um programa de educação sexual. Não como uma disciplina, mas trabalhando todos os componentes da escola, dentro de todas as cadeiras, para orientar e prevenir. As pessoas se preocupam muito com a adolescência, com a gravidez, as pessoas se preocupam muito com o adolescente com HIV/AIDS, com a infecção sexualmente transmissível, e se esquecem de coisas básicas e elementares, que é exatamente o cuidado com essas crianças, a educação sexual, que não é nada de anormal, é saudável, salutar e faz parte do desenvolvimento humano. É inerente, como eu disse no começo, e que a gente não pode negar essa situação. É um tema muito amplo, muito polêmico ainda, eu sei. Mas nós vamos dar continuidade nos próximos vídeos, né, a essa temática, já que existe uma cobrança muito grande de posições e de esclarecimentos. Boa tarde a todas e a todos e até a próxima semana.